Pleno News veio conferir a pré-estreia do filme Fé para o Impossível diretamente no Rio de Janeiro. O filme estreia no dia 20 de fevereiro em todo o Brasil. Nós conversamos com boa parte do elenco e também com os pastores e com a família que viveu essa história impactante e emocionante que é retratada no filme. Confere aí. Vanessa, você já viveu de tudo na dramaturgia, de vilã a mocinha, mas o que te atraiu especificamente nessa personagem, a pastora Renê? Eu gosto da história, de tudo que aconteceu com ela. Acho uma história de vida muito surpreendente, linda. Eu me lembro de ter acompanhado. Eu gosto de filmes que tenham essa temática de fé, que abordam esse lugar, que eu acho que as pessoas precisam ter esperança. E quem vive os momentos difíceis, que é você estar com alguém ali enfermo, ou com qualquer outra situação de dificuldade na nossa vida, que todo mundo está nas suas batalhas, né? Todo mundo tem suas dificuldades. É importante você ter fé, ter esperança, entender que as coisas podem se transformar e podem mudar a partir do seu pensamento, a partir da sua fé. E eu acho que esse filme abraça todos, não só as pessoas cristãs, mas eu acho que ele fala de algo que é maior, que a gente não enxerga, que é você ter fé em algo que a gente não consegue ter em concreto. E eu sou uma mulher de muita fé, eu sou movida pela fé, assim. Tudo que eu faço, eu peço condução a Deus, eu sei que Ele guia os meus caminhos, assim. E há algo especificamente nessa personagem que após o término das gravações tocou em você especialmente ou promoveu alguma mudança na Vanessa? Com certeza, acho que todo personagem a gente leva alguma coisa, né, para casa. E é um personagem que me trouxe um coração preenchido, assim, de falar de coisas muito especiais, de falar do poder que tem a transformação, não só na questão da Renê, mas quem assistiu o filme vai ver que tem outras transformações que acontecem ao redor, que às vezes através da dor, infelizmente, a gente precisa de algo acontecendo na nossa vida para a gente entender lá na frente o porquê daquilo, né? Muitas vezes a gente não tem explicação para as coisas, mas o que acontece com ela é uma coisa tão surpreendente que assim não poderia não ser contada essa história. Eu fico muito feliz de ter contado. Você compartilhou que esse personagem, essa história, te conectou novamente com um sonho de quando você era um ator muito jovem, no início de sua carreira. Compartilha com o nosso público. É porque eu acho que quando você começa a atuar, você é cheio de ideias, de certezas, mas a principal delas é você querer modificar o meio que você vive através da atuação, sabe? Você quer emocionar as pessoas, dizer coisas para elas que às vezes você não consegue dizendo, então você faz uma obra artística que provoque, que mostre a elas o que você pensa delas. Enfim, é uma conversa com o mundo que te cerca, mas principalmente com você mesmo. E eu acho que esse filme ele é um pouco assim, porque ele tem uma carga emotiva muito forte, muito intensa. É uma história que não tem como não emocionar, como as pessoas não se identificarem de alguma maneira, em algum momento, por uma coisa pessoal ou por uma sensação. Não tem como o cara sair igual do que entrou. Então acho que isso resgata um motivo ou um dos motivos de eu ter escolhido fazer o que eu faço. E você tem contato com a Feda? Eu tenho, de uma maneira muito pessoal. Cada um de nós tem a sua espiritualidade. Eu acho a fé a mãe de todas as religiões, né? E às vezes a fé também não tem nada a ver com a religião. A fé, é a crença, é a certeza de algo maior. E eu tento me conectar com isso, sim, às vezes. A gente visitou lá em São Paulo, foi filmada uma partezinha. E realmente, eu creio que Deus está responsável para tudo isso. E realmente nós sentimos a presença de Deus e até alguns atores sentiram também. Ele estava movendo dentro dos cenários e tudo que foi falado. Foi para a glória dele. E o que fez a senhora ter certeza de que agora era o momento de contar essa história para quem ainda não conhecia? Bom, eu creio que é uma oportunidade imensa. Como Deus criou do filme, como foi tão bem feito, muito profissional. É uma qualidade que é extra, uma coisa, sabe, tocada por Deus, eu creio. E todo mundo vai gostar, todo mundo vai chorar, todo mundo vai rir, todo mundo vai ser encorajada, porque eles vão ser encorajados
pelos atores, os caráteres da história. Eles vão, isso foi eu como adolescente. Eu quero agir assim como, sabe, uma médica ou uma pessoa ajudando. Então, isso todo mundo vai identificar e vai ser abençoada. Pastor, essa história é tão impactante que, apesar de ser um testemunho, teve dúvidas, o senhor, a pastora Renê, tiveram dúvidas se mesmo assim ela deveria ser contada na tela grande para mais pessoas conhecerem? Obviamente, existem dúvidas. Quando a esposa está no hospital e os médicos falam que tem menos do que 1% de chance para ela ficar completamente recuperada, logicamente tem dúvidas. E a palavra de Deus fala sobre tomar cativo pensamentos e trazer eles à obediência de Cristo. Então, quando você é bombardeado com um monte de informações, às vezes a maior parte negativa, fé e esperança captura as coisas que estão alinhadas com ela. Então eu acho que é importante, quando pessoas passam por um momento difícil, de encontrar as informações, as verdades que estão alinhadas com Deus, né? Às vezes a pessoa fala assim, é verdade que ela estava em coma, e é verdade, mas existe uma verdade superior. O nome dele é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Então, a gente pode acreditar no que os médicos falam, mas a gente também pode acreditar nas verdades da Bíblia, que Deus tem um plano de bênção para a nossa vida, um plano para não causar dano, mas para prosperar a nossa vida. E a gente vai agarrando nas verdades que são superiores à verdade que todos os outros veem. E, no final de contas, fé por impossível, isso é fé. É a certeza das coisas que as outras pessoas não veem, mas que nós podemos ver porque nós conhecemos o Senhor. Essa história é uma história real, uma história inspiradora. É uma história que eu tenho muito orgulho de contar porque fala de amor. Porque antes da fé existe um amor. E esse amor, ele se utiliza da fé para transformar, né? Então, eu estou assim, muito orgulhosa de fazer parte desse filme. O filme foi muito bem dirigido pelo Hernani, é um elenco que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Eu fiz uma personagem totalmente diferente de tudo que eu já fiz e tive que mergulhar muito, estudar muito para isso. É gratificante pra caramba pra minha carreira sair com essa bagagem desse filme. O seu papel nesse filme foi seu primeiro contato com o tema fé ou você já tinha tido contato antes? Foi meu primeiro contato com esse tema, eu nunca tinha feito nada relacionado e foi muito, muito, muito gostoso, foi muito legal. Tava lembrando aqui de momentos que eu chorei super antes de gravar as cenas, por conta de ter ficado muito emocionada, mas foi muito gratificante fazer um papel, um filme que fala sobre um assunto tão importante que é pra gente não desistir de ter fé, né? E esse filme, viver essa personagem, gerou alguma mudança dentro de você? Ai, com certeza, gerou várias mudanças. Não digo só uma, digo várias. Eu sempre fui uma pessoa muito de fé, muito devota a Deus, mas depois de ter dado vida a Júlia, né, que por coincidência tem o mesmo nome que eu, mas é uma Júlia completamente diferente, que passa por coisas diferentes. Eu aprendi muito, como mesmo no último momento ali de você não saber o que fazer, não pode perder a fé de jeito nenhum. Olha, essa história chegou pra mim depois que eu dirigi um filme chamado No Ritmo da Fé, que está na Netflix, que contava uma história de fé e superação. Então eu fui convidado a dirigir pela Galeria Distribuidora e pela 360 esse filme, que é uma biografia, né? É uma adaptação literária do De A Volta Por Cima, que é o livro deles, da Renê e do Philip, contando a história dele, e eu adaptei a obra literária para o cinema. E qual a importância para você de o cinema ter o tema da fé, o tema da fé no cinema, contada para todo mundo? Olha, eu acho que está na hora da gente contar histórias de fé e superação mais, né? Porque as pessoas se veem muito no cinema, né? Então todo mundo tem uma história de fé, de superação, né? De relação familiar que superou. E essa história é tão real, né? A história que aconteceu em 2012, esse trauma que aconteceu com a Renê, que ela foi desenganada pela ciência e a fé do marido dela e não aceitar que ela realmente se fosse, que fez toda a diferença, né? A fé pela ação. Então, é um filme que as pessoas vão renovar a sua fé assistindo. Então, para mim, foi um prazer enorme. A pastora Renê Murdock, ela compartilhou que você tinha um desejo muito grande e uma certeza no seu coração de tocar esse projeto.
É verdade, quando eles chegaram, isso foi em 2019, antes da pandemia, vieram com a história, né? Todo mundo conhecia a história, mas eles queriam produzir esse filme, muita gente querendo produzir, e aí eles entregaram pra gente, né? Entregou nas minhas mãos, falei, Igor, a gente confia em você. E é uma felicidade, né? 2025, um lançamento tão grande, uma produção tão relevante, altíssima qualidade. Tivemos pessoas que já são de cinema falar que é o melhor filme que já assistiram de todos os tempos. E eu espero que as pessoas assistam. Assistam na primeira semana, na segunda semana no máximo, de preferência, porque a gente quer que mais pessoas tenham a oportunidade de ver esse filme e para isso a gente precisa que a gente mantenha a quantidade de salas. Então, convido a todos a assistirem Fé para o Impossível, dia 20 de fevereiro nos cinemas. Galera do Pleno News, assistam Fé para o Impossível, dia 20 de fevereiro. A gente está aí no cinema de todo o Brasil. E é isso, somente nos cinemas. Fé para o Impossível!